Olá, meu amado irmão, graça e paz. Com certeza você já ouviu a palavra perseverança, a virtude de quem não desiste facilmente. A Bíblia está recheada de exemplos de perseverança, de pessoas que perseveraram e outras que não perseveraram. Nós temos em Números capítulo 32, versos 11 e 12, um exemplo disso, de um grande grupo que não perseverou, que não creu, que reclamou, que foi rebelde, que não confiou na palavra de Deus, e outro grupo, eu falo grupo, mas me refiro a duas pessoas, que creram e que persistiram e que foram até o fim e que alcançaram a promessa. Então, nós vemos aí até mesmo uma discrepância, proporcionalmente falando, do número de pessoas que acreditam, que têm fé, e é daquelas que não têm fé. E cada qual vai ter como fruto aquilo que planta, aquilo que semeia. Sementes de incredulidade ou sementes de fé. Qual semente você tem plantado? Números capítulo 32, versos 11 e 12. Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseverarão em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. E a perseverança, ela está muito além do que a mera vontade ou da paixão. Porque tem gente que tem boa intenção, que tem vontade de conquistar, de ganhar o mundo, mas não tem disciplina, não tem foco, não estão determinados a passarem por momentos difíceis, passarem por crises e continuarem até alcançarem o seu alvo. São pessoas que se abalam facilmente diante de críticas, diante de rejeições, de comentários negativos. São pessoas mais fracas. E nós precisamos nos fortalecer constantemente, não dando ouvidos às críticas, ao medo, às condições climáticas espirituais, porque senão nós podemos afundar, nós podemos estagnar ou pior, podemos morrer num deserto sem nunca alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas. Existem vários exemplos. Por exemplo, o jovem que tem vontade de pregar a palavra de Deus atrás de um púlpito para um grande público dentro de uma igreja, só que esse mesmo jovem não tem disciplina para ler, para estudar, para ingressar num seminário, para comprar bons livros. Então, infelizmente, apesar da vontade, da paixão, ele não chegará aonde ele poderia estar porque não tem perseverança. Tem gente que morre de vontade de ter uma profissão como ser um médico, mas não tem perseverança para se assentar numa cadeira, abrir um livro e começar a estudar. Tem cristãos que têm a vontade de que o mundo inteiro conheça Jesus. Tem vontade, mas não têm disciplina, não sabem organizar tempo para evangelismo, não aproveitam as oportunidades, não criam oportunidades para isso, não perseveram com metas de quantas pessoas eu evangelizarei durante a semana, durante o mês, durante o ano. Ou seja, são pessoas que vão ficar só no desejo, têm vontade, mas não têm perseverança. Que tipo de pessoa é você? Uma característica marcante de alguém que tem perseverança, de um homem de Deus, é o fato de persistir, de não desistir facilmente. Nós temos, por exemplo, Neemias, no Velho Testamento, para a reconstrução daqueles muros, tem muita história para contar ali. Ele teve muita oposição, mas ele não parou, ele foi até o fim. Ele foi a cabo, ele chegou ali e cumpriu o objetivo. Tinha gente de fora, tinha problemas internos, problemas externos, mas ele não esmoreceu, ele continuou. E se você não estiver disposto a parar, a desistir, em algum momento você alcança, você vai chegar. Mas não pode desistir, não pode parar, tem que perseverar. E o agente motivador da perseverança é a fé, se nós não tivermos, nós andamos por fé e não por vista, porque se eu ficar olhando para os problemas, as adversidades, as pessoas que ao invés de ajudarem estão atrapalhando, francamente, nós vamos desistir. Mas com olhos da fé, dá para ir longe, muito longe, até mesmo além daquilo que você imagina.
porque o plano é de Deus, a vontade é do Senhor sobre a sua vida. Neemias, José do Egito, ficou anos na prisão, teve problemas internos lá com a sua família, a inveja dos seus irmãos, foi mal falado, difamado, foi acusado aí de tentativa de estupro e tantas outras coisas, mas ele foi até o fim. Noé, ele perseverou. Agora mudando de personagem, foram décadas aguardando a promessa de Deus sobre as águas do dilúvio que viriam. E a família dele foi salva, ele perseverou. E existe também uma grande, mas uma avassaladora diferença entre a persistência e a teimosia. Cuidado, talvez você está se achando perseverante, mas você é um teimoso. A perseverança, ela está voltada, ou seja, é para algo bom, algo realmente que vale a pena. Então persevere na sua fé cristã. Tem gente que é teimosa, que é cabeça dura e está se achando persistente, porque está insistindo no erro. Ou seja, em fazer aquilo que a Bíblia contraria, aquilo que é pecado, aquilo que não é bom para ele ou para ela. Eu não gosto de falar sobre política, no entanto, tem gente que é teimosa e, infelizmente, a turma da esquerda ou petismo, pessoas que são a favor do aborto, que são a favor do casamento homossexual, da pedofilia, do poliamor, da liberação das drogas e tantos outros temas ou pautas que a esquerda é favorável, assim, suprimindo a imprensa, a religião. Tudo isso, quem ainda se diz cristão e mantém essa postura, não tem a humildade, a hombridade de dizer, olha, por um tempo eu realmente pensei assim e achava que estava certo, mas hoje eu tenho a honestidade e a sinceridade de dizer, melhor, a humildade de dizer, não dá, é incompatível com o cristianismo. Então, isso é deixar de ser teimoso. Tá? Porque o teimoso ele continua no erro, mesmo quando todo mundo já disse, quando os fatos, as provas, elas são assim tão evidentes que a pessoa não tem outra coisa a fazer, não se arrepender e dizer, olha, andei errado por tanto tempo e agora quero viver uma vida de acordo com a minha consciência e fé em Deus. Então tem diferença entre perseverança e a teimosia. Bom, dentro da perseverança tem 3 tipos de pessoas. Eu gostaria que você agora se autoavaliasse. Um tipo de pessoa é aquela pessoa evasiva. O que é a pessoa evasiva? A pessoa que não tem sonho, que não tem meta, que não tem planejamento algum, ela não tem o que perseverar. Vou perseverar em quê? Porque é simplesmente uma pessoa errante, é uma pessoa sem rumo na vida, é uma pessoa que não tem sonhos nem aspiração nenhuma. E normalmente esse tipo de pessoa é uma pessoa que murmura, reclama bastante, ela é crítica, ela é pessimista e é uma pessoa incrédula, uma pessoa de pouca fé. Em razão disso, eu gostaria que abrisse sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, nós temos aqui no versículo 26, falando sobre o povo de Deus, aquele povo rebelde, contumaz, que não quis obedecer à ordem do Senhor, de entrarem na terra. A Bíblia diz, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Deus fala uma coisa, a pessoa é desobediente, ela faz o contrário. Essa turma não quis obedecer. Esse povo aqui foi rebelde. E, em consequência, no verso 27, falando sobre esse mesmo povo, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. É um povo que foi rebelde, que não confiou na palavra de Deus e que em casa começou a reclamar nas suas tendas. Eles não moravam em casas de alvenaria como as nossas, moravam em tendas. E Deus, Ele sabe quando você está reclamando, talvez Deus fala com você em um culto, em algum momento onde você estava adorando a Deus, ou pessoas estavam falando sobre Jesus, a Bíblia estava aberta, aí você vem para casa, volta para sua casa e ali você começa a reclamar e a murmurar. Olha que triste. Reclamando de Deus, Deus me odeia, Deus
fez uma dessa para nós, é para a gente morrer mesmo aí pelos amorreus, que foi por isso que começaram a reclamar. Então, gente rebelde, gente que murmura, e Deus mesmo assim deu uma palavra para eles. O Senhor, verso 30, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Olha, lembra lá do Egito, de todas aquelas pragas, do livramento do Senhor. Ele quer fazer a mesma coisa agora em Canaã. Confia, Ele que vai lutar por vocês. Mas, verso 32, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Mesmo assim, não creram. Incredulidade. Pouquíssima fé. Aqui acho que fé nenhuma. Uma fé morta, se houver. Em consequência, Deus se indignou. Porque tudo que estava ao alcance de Deus, Deus fez. E deixou para eles simplesmente o passo de fé, de obediência. Mas eles não obedeceram. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Olha que bênção. A fé de Calebe abençoou a sua geração. A sua fé, meu irmão, pode abençoar a sua família, os seus filhos, os seus netos, a sua fé. Do contrário, a sua incredulidade, ela também pode afetar o seu entorno. Mas, dando sequência, Calebe, seus filhos, daria a ele a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também fala sobre Josué, no verso 38, Josué, filho de Num, que está diante de ti, a ele entrará, fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. Josué e Calebe, esses dois, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Mas temos aqui os evasivos, a turma que acabou ficando errante no deserto, porque a Bíblia diz que eles ficaram errantes por 40 anos. Aqui eu estou agora em Números capítulo 32, verso 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Uma pessoa evasiva, sem sonho, sem propósito, é como aquele povo que ficou no deserto. Aquele povo ia fazer o que no deserto? Eles andavam errantes, sabe? O que é ficar perdido? Ficava um tempo aqui e falava, acho que vamos mais um pouco. Não é aqui também. E para lá. 40 anos, não estou me referindo a 4 dias, 4 semanas, 4 anos. Não, 40 anos. Isso é uma geração inteira. Aquela turma é uma turma sem propósito. É uma turma que estava ali errante. Quantas pessoas hoje, infelizmente, até mesmo cristãos, estão errantes no deserto? Por quê? São rebeldes, não creem nas promessas, não creem. Deus foi muito claro e a pessoa mesmo assim rejeitou a promessa de Deus, o mandado de Deus, começou a reclamar em casa, murmurando, a incredulidade tomou conta e agora está vivendo uma vida no deserto. E vai continuar assim, por causa da incredulidade. Tem muita gente, mas é muita, sabe? E não compensa, ainda que o grupo seja grande, se juntar a esse grupo, ao grupo dos incrédulos, ao grupo daqueles que não têm fé, que não têm perseverança. Vão perseverar em quê? Se coloque no lugar daquele povo. Eles não confiavam em Deus, não confiavam na palavra, não tinham para onde ir, ficaram ali vagando no deserto, esperando o quê? A morte chegar. Quantas pessoas estão nessa situação? Então, essa gente, nós dizemos que são os evasivos. Você é esse tipo de pessoa. Temos também os desistentes, aqueles que começam e param no caminho. A Bíblia diz, Jesus ele afirmou isso numa parábola, a parábola do semeador, e da mesma forma os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. A pessoa ouviu o evangelho, ouviu uma palavra de Deus,
Pessoa, que legal, isso é muito bom, que bênção, que alegria. No entanto, é gente assim de curta duração. E Jesus sabia disso, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo tropeçam, logo caem, logo saem fora. Tá? Nós temos aqui Marcos 4,17, numa outra versão, que diz: todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Terrível, não? Pessoas que são assim, começam, mas não terminam, são de curta duração. Mas tem tanta gente que vai à igreja assim. A gente fica na expectativa que a pessoa vai se firmar e vai ficar ali, vai servir ao Senhor. Mas existem vários tipos de terreno onde a semente cai. E esse tipo de terreno é o sujeito que recebe numa alegria, ou seja, ele não rejeita o Evangelho, ele não nega a Cristo verbalmente, né, de forma explícita, e fica alegre. Mas e depois, quando ele percebe o que é ser evangélico, o que é ser cristão, e ele fala: não, mas está difícil, estou tendo problema em casa, estou tendo agora problema no trabalho, essa questão de ser honesto, essa questão de não mentir, essa questão de ter uma mulher, essa questão de ter sexo antes do casamento, que isso é pecado, acho que não dá para mim. São muitas perseguições. A pessoa, ela aceita, mas ela é de curta duração. Eu falo ao cristão, mas talvez é você que começa algo e não termina, simplesmente porque veio o primeiro problema, a primeira dificuldade, você para. Eu conheço várias pessoas assim, e aí pessoas que não vão muito longe, são pessoas inconstantes. E o problema, eu abro um parênteses aqui, porque tem pais que estão formando filhos com essa mentalidade. O filho começa um cursinho, seja um cursinho de informática. Aí, papai, tá um pouco difícil. Ele vai e para, e o pai não... Tá tudo bem. Não, filho, se não tá gostando, para. Começa um curso, a prática de um esporte. E aí, não vou hoje, tô cansado, não vou hoje, eu vou assistir televisão, não vou hoje, eu vou ficar jogando videogame. Não tem perseverança, não tem disciplina e os pais não fazem nada. São vários exemplos de filhos que começam talvez um curso de idiomas, aprendeu inglês, aprendeu espanhol, aí começa o cursinho, primeiro, segundo dia, primeira semana, tá ótimo, primeiro mês, só que depois começa a faltar e cada vez mais ausente e para. E os pais não se importam. Então, pai, se seu filho começou um curso, ele tem um período ali, 6 meses, 1 ano, 2 anos de curso, força seu filho no máximo que puder. É claro que existem exceções, mas para ele terminar. Mas ele não vai exercer, mas deixa ele terminar. Eu já comecei, quando era adolescente, eu fiz alguns cursos que eu nunca pratiquei, que eu nunca fiz nada, mas eu fui até o final. Eu terminei o curso. E isso é importante, porque dá aquele princípio de começa, termina, começa e termina. Existem exceções? Existem, obviamente. Mas o problema é que o negócio virou regra. A pessoa não termina nada. Tudo na vida da pessoa está incompleto. O próprio caráter da pessoa não foi bem formado, está incompleto. Esse é o tipo de pessoa desistente. E a Bíblia fala o seguinte, fala assim, sobre alguns cristãos: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Voltaram. Andaram com Jesus por um tempo, por uns dias. O ministério de Jesus ele durou ali 3 anos, 3 anos e meio, itinerante. Uma turma foi com Jesus, só que chegou um ponto que falou: não dá mais não, acho que eu vou embora para voltar para casa, vou lá, voltar para a minha vida de outrora, a minha vida pregressa, aos meus pecados costumeiros. Está difícil seguir a Jesus. E Jesus persevera. Sabe o que acontece quando a pessoa recua? Eu citei foi João 6,66. Tá? E agora eu cito Hebreus 10,38.
Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria em uma pessoa que começou a andar pela fé e agora recuou. E agora olhou para trás. E agora deixou. É um desertor, é um traidor, é uma pessoa inconstante. Então para com isso, meu amado. Minha irmã, começa, termina, ainda mais quando se trata sobre o cristianismo, sobre andar com Jesus, sobre ser um seguidor de Jesus, ser uma cópia de Jesus aqui na Terra. Se preocupa com isso, porque isso é vital, isso é importantíssimo para o seu processo de santificação, para ganhar outras almas para Cristo, para ganhar galardões no céu, para receber do Senhor servo bom e fiel. A palavra fiel é constante, perseverante. Entra para a alegria do seu Senhor. Eu gostaria tanto de ouvir de Deus essas palavras. Será que você vai ouvir? Será que nós ouviremos? Então, temos esses dois, e agora o melhor. Os finalizadores. Falamos sobre os evasivos, sobre os desistentes e agora sobre os finalizadores. São pessoas que definem metas e persistem até o fim. Exemplo básico, Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo e ele cumpriu o seu alvo. Ele disse em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E depois nós temos ele dizendo em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu cheguei até o final, eu concluí a minha carreira. Missão cumprida, eu cumpri. Paulo, ele tinha um alvo, e aí não importa, tinha perigo de falsos irmãos, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi tido como morto. Esse homem aí foi picado de cobra, foi preso, foi açoitado, colocado no calabouço, na solitária, os pés amarrados no tronco. Foi uma pessoa assim muito escarnecida, sofreu fome, sofreu nudez, teve vários problemas, as intempéries do tempo, da política, de homens que estavam ali buscando a sua morte, dos judeus, né, os fariseus, mas ele estava determinado, foi, tenho um foco, eu vou perseguir esse alvo até o final. E eu vou dar testemunho do Evangelho, da graça de Cristo. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E eu vou levar o Evangelho para os gentios. Eu sou o apóstolo dos gentios. E ele o fez muitíssimo bem. Chega ao final, todo machucado, trazendo consigo as marcas do Senhor Jesus, cheio de cicatrizes, cheio de dores no corpo. Mas ele disse, eu concluí. Preso, eu terminei. Não importa, eu cheguei ao final. A linha de chegada. É uma pessoa que nós temos muito o que aprender. Que é mais o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, desde o seu nascimento aqui, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio para salvar os pecadores. Então, em João 19,30, será que ele conseguiu? E quando Jesus tomou vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está completo. Ele terminou a missão, ele cumpriu. Ele chega lá na cruz do Calvário, depois de tudo, ele precisava ser sacrificado, o seu sangue inocente deveria ser derramado para a propiciação dos nossos pecados, o justo pelos injustos, o inocente pelos pecadores. E lá na cruz do Calvário, sem ter cometido nenhum pecado, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele expira e diz, está consumado. Senhor, Pai, eu completei a tarefa que o Senhor me deu. Eu cheguei até o final. Está completa a obra. Amém. Aleluia. Senhor Jesus nos deu o exemplo. Ele não tinha uma missão, ele poderia se distrair com riquezas, de talvez começar um império aqui na terra, de se tornar rei terreno. Tinha muita coisa ali que ele poderia fazer. Casar, começar família. Não. Eu tenho uma meta, um alvo. Eu vim salvar
o povo dos seus pecados. Eu vim dar-lhes vida eterna. E a única forma disso acontecer é o meu corpo estando ali pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, sendo sacrificado, para que a ira de Deus possa ser aplacada através do sacrifício do unigênito. E ele concluiu. Foi tentado por Satanás no deserto. Ele, várias vezes, ele foi ameaçado de morte, ele saía, fugia, passava para lá, para cá. E ele sabia do seu dia. E ele percorreu o seu alvo até concluí-lo. Então nós temos aí 3 tipos de pessoas referentes à perseverança. Evasivos, não tem sonho nenhum, andam errantes pela incredulidade, pelo negativismo, pelas murmurações. Temos os evasivos, como eu disse, temos os desistentes. Começaram, mas são de curta duração. Fracos. Podemos nos fortalecer no Senhor, mas, via de regra, são fracos. E os finalizadores, aqueles que vão chegar até o final. Aqueles que realmente estão ali dispostos a arregaçarem as mangas, a suarem a camisa para fazerem a obra de Deus, para chegarem até o final e ouvirem do Senhor Jesus, servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Senhor. E a Bíblia diz, em Lucas 8,15, e aqui caiu em terra boa, da parábola do semeador. Esses são os que ouvem, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém. Tem mais nada a dizer. Deus tem sido bom demais para conosco. Nós, como a Igreja Batista Independente, nós estabelecemos várias metas. Eu não vou tomar tempo para dizer tudo aquilo que a gente estabeleceu como alvo e cumprimos. E continuamos assim. E tem alvos maiores, coisas melhores para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida eclesiástica, no tocante aos irmãos, à nossa irmandade e principalmente ao avanço do reino de Deus. Aí assim, até os confins da terra. Mas Deus está buscando homens e mulheres perseverantes. Você é esse tipo de pessoa? Vamos orar. Pai, eu peço em nome de Jesus, levanta homens e mulheres perseverantes, pessoas que são destemidas, que são corajosas, que não se abalam pelas críticas, que não se abalam pelos problemas, sejam eles de ordem interna, de ordem externa. São pessoas que vão à frente, são pessoas que não se importam de estarem no grupo da minoria. Eu peço a Deus que sejamos como Josué e Caleb, que perseveraram em seguir ao Senhor. Que sejamos como Paulo, Pai, que não se deteve diante dos problemas, mas antes ele continuou e seguiu e foi até o final, como o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. Ó Pai, nos ajuda a podermos, no finalzinho da nossa vida, dizer, está consumado. Ó Pai, ajuda-nos a mantermos com um coração honesto e justo, frutos, ó Pai, bons frutos, com perseverança. Ó Deus Santo, abençoe. Talvez haja algum evasivo, um desistente, que está ouvindo essa mensagem, e eu peço que haja arrependimento, porque aquele que não tem sonho nenhum pode ter um sonho agora, um sonho do Senhor sobre a vida dele. E aquele desistente que talvez parou a sua caminhada pode retomá-la e dar seguimento e chegar até o fim para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô Pai, por favor, atenta para essa oração em nome de Jesus. Amém.